Nunca precisei de vaqueiro para pegar um bicho meu que eu não pegasse. Dos dois vaqueiros, Luiz Ferreira e Cláudio Benedito, quem é que chegava primeiro na novilha? Andei mais os Profiro, andei mais Valiro, Luciano. No campo, o Chucai batia, eu sabia para que lado batia. Você matou o rapaz, eu ainda estava debaixo do cavalo. Qual foi a importância de possuir o boi lampião? É isso aí, Vaqueirama, canal Walter Cruz, hoje aqui no sítio Belo Horizonte, na casa do amigo Cláudio Benedito, ele que hoje, com seus 78 anos de idade, tem muita história para contar para você que está assistindo o vídeo, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal Walter Cruz, se inscreve, deixa o like e comenta o vídeo. Cláudio Benedito, prazer estar aqui ao lado do senhor para saber das suas histórias, dessa vasta experiência na vida do gado, como pecuarista, fazendeiro e também vaqueiro. Para a gente começar, Cláudio, como é que foi a tua infância? Como tudo começou? A minha infância foi uma das coisas melhores que acontece na vida de um jovem, de uma criança, quando nasce com aquela vocação, como de fato foi a minha, de ser vaqueiro, de lutar com o gado. E assim, nunca deixei de pensar, mesmo antes da idade certa, mas que já tinha aquela vontade. Ia para a roça, pegava um cavalo, selava, ia andar nas catinhas, às vezes sozinho, correndo na terra de gado com brincadeira. Cabia novo. Cabia novo. E na idade de 17 anos de idade, no ano de 62, eu já vesti couro para ir para a luta de gado, para pegar gado. E esse terno de couro que o senhor vestiu pela primeira vez, foi comprado com o dinheiro do senhor? Terno de couro. Ou foi um presente do pai? Já o terno de couro de meu pai. Ele trabalhava em campo. Como era o nome do pai do senhor? Antônio Benedito. Antônio Benedito. E ele trabalhava em campo. O nome da mãe do senhor? Amabilina. Aí era quantos filhos do casal? 9 filhos com o meu pai, Antônio Benedito. 9 filhos. Quando meu pai casou, minha mãe era uma viúva. E tinha 4 filhos. 2 mulheres e 2 homens. Que justamente foi criado por meu pai. E foi tudo criado de um jeito só. Foram vaqueiros também, ajudaram meu pai. Trabalharam em campo junto com meu pai. E quando eles foram cuidar da vida deles, casaram e saíram, então a gente começou. Eu comecei a vestir couro no ano de 62. Tinha 17 anos de idade? Tinha 17 anos de idade e comecei a vestir couro para entrar na luta. Antes era brincadeira, mas aí já foi para entrar na luta. Campear, pegar o gado, lutar dentro do curral, já lutava antes com tirar leite, botar vaca para curral, e isso dentro de menino. Com 17 anos. Com 17 anos eu já estava andando na caatinga, já correndo com gado. E foi uma das coisas que mais eu dei valor. Toda a vida eu tive interesse na luta. Eu era menino antes de vestir couro, que quando chegava um vaqueiro na casa do meu pai, eu ia escutar o que é que eles conversavam. E muitas vezes, quando aquele vaqueiro saía, eu corrigia os trajes de vaqueiro e até admirava, dizia, papai, aquele caba pega um bicho, aquele caba pega uma arreia, eu digo, pega, meu filho. Ele dizia, pega, meu filho. Só que aí, eu dizia, papai, naquele cavalinho velho, com aqueles couro rasgados, com as chinelas, que antigamente era na época da perneira puxa, foi de antes, eu não cheguei a usar. O que era a perneira puxa? A perneira puxa é diferente. Você hoje vê o cara com a perneira, ela aqui tem a bocona, né? Aquela era colada na canela. A peça de couro descia colada na canela. E aqui era uma chinela de chuteira. E aí eu admirei esse vaqueiro e disse, papai, e aquele caba pega um bicho? Ele disse, pega, meu filho. Como é que pega? Ele disse, meu filho, o vaqueiro quando anda só, ele acha uma reis para pegar,
ele vai bem devagarzinho com o cavalo pro lado da reis. A reis não se espanta com velocidade, sai devagarzinho. E o vaqueiro devagarzinho. O cavalo tem domínio, mesmo que não seja soitado, mas o cavalo obedece os arreios porque vai devagar. Correndo ele endurece a cabeça. Mas devagar ele vira onde precisar, ele faz ajeita a reta do cavalo na reis. E o gado vai engrossando a carreira e o cavalo vai chegando, o gado cansa primeiro do que o cavalo, que o fogo do animal tem mais resistência. E ele pega. Mas papai, ele pega, meu filho, nem que vai pegar lá no Catolé. Dava 2 quilômetros do local, o Catolé, mas ele falou isso para mim. E a gente fica escutando isso, acha bonito e fica contando para os amigos. Aprendendo. O que eu assisti, o que eu vi. Cláudio, e o senhor, através da infância, da convivência com o saudoso seu pai, Antônio Benedito, com seus irmãos, e como foi que Cláudio Benedito aprendeu a trabalhar, a ser o que Cláudio Benedito é hoje? Como foi que aprendeu a lutar com os negócios? Menino daquela época, que não tinha as leis de hoje, menino começava a trabalhar desde quando tivesse coragem. Eu com 5, 6 anos, se já se visse, fazia alguma coisa. O menino vai buscar um feixe de lenha, que naquele tempo, toda a comida era feita com a lenha, o fogo na fornalha. Então, minha mãe dizia, vai fulano, vai os meninos, vão buscar um feixe de lenha. E nós ia para a Caatinga quebrar a lenha e trazia os feixes de lenha. E aí foi começando, papai ajeitou uma enxadinha para cada um, e plantava aí roçado de feijão e de milho, e nós íamos limpar, e com ele aprendia. E aqueles mais esmurecidos, meu pai botava no meio. Uns espertos por um lado, outros por outro, e aquele mais novo, mais vagaroso, no meio, pro velho tirando os outros e tirando uma parte da carreira. Porque o legume plantado na roça é em carreira. Aqui uma carreira, aqui outra. Então, quando colocava aquele mais novo, mais fraco no meio, o mais disposto saía comendo um pouquinho da carreira dele. Então, a tirinha dele cortada, inchada, ficava mais estreita, para poder ir tudo junto. E assim a gente se criou, e os mais espertos trabalhavam mais, os mais moles trabalhavam menos, mas a gente aprendeu, todo mundo aprendeu. As safras das épocas era boa, a gente ia catar o feijão, ia quebrar o milho, e tudo isso a gente aprendeu com o pai. Tudo isso a gente aprendeu. A gente plantava roçado de arroz, que antigamente tinha, era plantado na enxada, tinha quem sameasse o arroz, era na mão, e assim tinha também até a obrigação de pastorar para os passarinhos não arrancar o arroz. Essas histórias aí era em qual sítio que você morava? Numa fazenda Curral Novo. Município de Serrita mesmo. Município de Serrita, no sítio Curral Novo. Meu amigo Cláudio Benedito, o senhor como pecuarista também, que se tornou ao longo dos anos, né? Está falando aí da história que ajudou muito o pai, trabalhou com os irmãos na fazenda, Curral Novo. E Cláudio Benedito começou a ser pecuarista, a comprar gado. Com quantos anos? Qual foi o primeiro touro que o senhor comprou? Qual o valor? A quem foi? Quando na época jovem, menino, com a idade de 10, 12 anos, a gente já criava. O gado que a gente criava partiu da primeira bezerra que o meu pai e minha mãe deu a gente. Quando a gente nascia, meu pai dava uma bezerra a cada filho. Então dessa primeira bezerra que ele me deu, ela produziu e chegou ao ponto de fazer uma quantidade de gado, e com a idade de 12 anos de idade, já deu para vender e comprar um pedaço de terra. O senhor com 12 anos de idade já estava negociando? Já passei a ser proprietário de terra. Com de 14 a 14 anos, apareceu uma propriedade para vender, vizinha do meu pai, e como eu tinha já o criatório que dava para comprar, então entrou eu e o irmão meu, que deu para 2 reis que foi vendido, e meu entrou um touro e um boi. Um touro e um boi que foi vendido,
e de outro irmão meu também foi vendido, e deu para comprar esse taco de terra de 25 braças no sítio Curral Novo, no Baxi. Vizinho ao sítio do pai do Vizinha, senhor. o sítio de meu pai. 25 braças de terra compradas para nós dois, já com o gado que a gente adquiriu dessa bezerra que mãe deu a gente. Cada um de nós quando nascia. E aí depois esse criatório foi aumentando e a gente, esse taco de terra passou a ser um sítio, a gente quando comprou já foi um sítio de bananeira e de cana. E eu, um rapazinho novo, nem pensava ainda nem em namorar, quando já tinha cana para botar no engenho. E a gente moía no engenho, e com a idade de 18 anos de idade, eu já pensando em me casar, já tinha... Eu peguei e troquei essa parte de terra minha com um irmão meu numa casa grande de tijolo. E ele chegou a morar. Por pouco tempo eu apanhei a casa e daí comecei. Quando eu me casei no ano de 64, eu já fui criar, morando nessa casa, mas a propriedade sempre de meu pai. A propriedade sempre de meu pai. Nessa época, antes, como você falou, o primeiro cavalo, Primeiro touro. Primeiro gado, primeira o vaca. primeiro touro Já foi falou. esse que deu para comprar a propriedade. Comprou a propriedade com o E touro. e daí a vaca. para cá, toda a vida no curral sempre tinha um touro. Adquirido do curral mesmo, das vacas do curral, e que comprar mesmo, já depois, com muito tempo, eu cheguei a comprar, mas aí ainda era do gado, era de cria. E aí, esse gado, na época que a gente criava, a gente ainda não tinha aquele conhecimento como tem hoje, que hoje tem uma troca. Quem quiser touro bom, que tire de outros curral. Naquela época não, naquela época a vaca tinha a cria e ali daquele bezerro passava a ser touro e criava por muitos anos. E aí eu, falando no cavalo, eu trabalhava num cavalo de meu pai, mas eu queria um cavalo melhor. E qual foi o primeiro cavalo que o senhor considera um cavalo bom, que servia para tudo na roça? Um cavalo que eu adquiri, mandei o irmão meu comprar. Ele morava no Ceará, no Brejo do Santo, e eu disse que queria um cavalo bom. Ele foi vaqueiro, tinha muito conhecimento, sabia que era um cavalo bom, e comprou um cavalo para mim que veio da fazenda de Chico Chicote, do Ceará. E quando ele me vendeu o cavalo, dizendo que esse cavalo foi comprado na fazenda que ele comprou, esse cavalo foi soltado por um vaqueiro de Chico Chicote chamado Antônio Quelé. E quando esse cavalo chegou aqui, eles caminhavam para cá, do Ceará para cá, montado em burro, dois irmãos meus, e trouxeram esse cavalo puxando, e no outro dia disse: Cláudio, você só me paga o cavalo depois que você experimentar. E nós fomos para o campo no outro dia, e eu fui andar no cavalo, experimentei, vi que o cavalo era bom, e comprei o primeiro cavalo no ano de 64. Eu ainda era solteiro. Você tinha 19 anos nessa época, né? No ano de 64, eu comprei esse cavalo por 400 conto, que eu não estou bem lembrado se era cruzeiro, se era conto ou o que era. Sei que não foi real. Mas o cavalo era completo, o cavalão. O cavalo era completo na época, era o valor de um cavalo bom, foi 400 conto. A gente chamava 400 conto. Foi um dos bons cavalos que estavam aqui. Nunca deixei uma reis no campo que eu não pegasse. Todos os gados da fazenda minha e de meu pai, onde eu trabalhei, não deixei gado para outro vaqueiro pegar porque eu não pegasse desse cavalo. O senhor se considerava um bom vaqueiro para ajudar o Para a pai do senhor? luz, eu me considerei um bom vaqueiro para minha luz e para meu pai. Nunca precisei de vaqueiro para pegar um bicho meu que eu não pegasse, mas também nunca me achei no direito de se achar melhor do que os outros. Só que com o conhecimento que eu tenho de vaqueiro, trabalhei muitos anos, é que muitas vezes um vaqueiro se acha melhor do que outro, mas não presta atenção que às vezes vai num cavalo melhor do que o do outro.
É claro que um vaqueiro que vai bem montado, ele tem mais chance de pegar o gado do que quem vai montado num cavalo ruim. Mas tem gente que não pensa assim, eu penso assim. Tem que ser o conjunto, né? O cavalo e Eu o nunca vaqueiro. pensei que fosse melhor do que ninguém. Mas como eu tinha cavalo bom, eu achava que para mim estava bom porque eu nunca deixei luta ponto fazer. Eu dizer, fulano vai pegar a minha reis que eu não pego. Não, eu nunca deixei. Um cara não venha me contar uma história, eu fui pegar uma reis que pelejou e não pegou. Não, não existiu isso. Já vi, Claudio Benedito, e é melhor hoje em dia criar gado, ovelha, bode. Qual o tipo de animal que é melhor para negociar na roça? Para mim, até hoje, o melhor que eu encontrei foi o gado. Foi criar o gado. Primeiro, porque foi uma coisa que eu gostei e eu matava meu desejo, que era ser vaqueiro e correr atrás de ovelha de bode, não dava certo. Então, para mim, o melhor foi o gado, porque o gado é uma peça que a gente, quando precisa de dinheiro, o próximo se apura mais. Hoje o gado está em primeiro lugar. Se você for comprar propriedade, você for comprar um carro, você só compra com facilidade se for com o gado. E quanto é que está uma arroba hoje de boi? Agora, no momento, caiu muito, mas a gente chegou a vender a arroba do boi por R$ 300. Um boi de 10 arroba, você fazia 3.000 contos. Quando o boi de 10 arroba hoje, você só faz 2.500. Mas isso já passou e pode passar ainda, né? Mas que ainda está bom. O gado hoje se torna, a gente acha barato, vender um boi, uma arroba de boi por 250, 240, é porque o pasto hoje está difícil. Não tanto pela falta de chuva, não. É porque não tem mais o trabalhador para trabalhar. Então o pasto se torna caro por isso. Quem tem o pasto sai caro, porque tem que pagar mais caro para trabalhar, porque o trabalhador não quer mais trabalhar. Então, muitas vezes você, para criar o gado, vai ser obrigado a comprar pasto. Quando você, dentro da sua propriedade, antigamente, você arrumava batalhão para trabalhar e você fazia sua roça. Então, o pasto saía melhor. Hoje, para você criar, tem que comprar. Aí, o gado fica menor. Mas é o melhor que tem, a vaca produz bem. Eu fui do tempo que queijo não tinha venda, não tinha preço. Hoje, um quilo de queijo está valendo um quilo de carne de boi. Então, tudo isso é uma coisa que vem, o povo vem dando fé, que criar a vaca leiteira está muito bom. A vaca leiteira está dando resultado hoje e a gente, que nem diz o outro, é o ramo melhor que se encontra. Porque o criatório de bode ou de ovelha é complicado. O bode não tem mais como você criar porque não tem cerca que segure. Você arruma logo encrenca com o povo. A ovelha passa em toda a brecha. Então o gado é melhor. O gado é melhor de você dominar. E ganha mais dinheiro também. Ganha mais dinheiro. Cláudio, e as histórias com os vaqueiros do passado, os amigos das antigas de Cláudio Benedito? Tem muita história, né? Andei mais dentro desses campos que a gente andou, em toda a região que eu pisei dentro do município de Serrita, por onde eu andei. Primeiro vaqueiro amigo meu, como amigo, andamos muito junto, foi Luiz Ferreira, meu parente Luiz Ferreira. Andei muito mais ele, nós tínhamos uma paixão de andar no campo, que às vezes até sem precisão quase nós íamos. E se perdia quando se encontrava com outros vaqueiros, e aquilo, quando sabia que os vaqueiros, vizinhos, camarada, tinham uma reis para pegar, dizia, eu vou tal dia, a gente fazia questão de ir também. Aonde foi que vocês foram pegar alguma reis no mato? Em qual sítio conseguiram pegar reis? O campo que mais nós frequentava era aqui, a Lagoa de Dentro. É o que mais nós frequentávamos, que era uma lagoa grande que tinha, que o gado vinha para a beira da lagoa, era uma mata virgem. Na época não tinha roça de ninguém, e a lagoa no centro da Caatinga, e era o ponto que mais os vaqueiros se juntavam. E aqui ele ia palestrar na hora de meio-dia, debaixo daquelas sombras, e o gado aparecia, a gente estava vendo, se era para pegar, estava no jeito. E o campo melhor foi esse. Mas eu, mais Luiz Ferreira, andamos por todo o trecho aonde da Carnaúba para a Lagoa de Dentro, Serrote de Chico Romão, foi um trecho que nós andamos.
E quem dos dois vaqueiros, Luiz Ferreira e Cláudio Benedito, quem é que chegava primeiro na novilha? Aí tinha um segredo. Aí tinha um segredo. Luiz Ferreira andava bem montado, eu também andava bem montado. Eu não sei porquê. Se o lugar fosse varandado, a caatinga mais rara, Luiz Ferreira era uma fera. E ele mesmo já disse por aí, que amigo me contou, que quando caía dentro da terra arrochada, terra de pau fechado, na quebra-faca, ele disse que eu tinha mais disposição. E de fato, tudo isso aconteceu, por isso que eu acho que uma entrevista entre eu e ele, a gente conversando junto, ele ia provar várias coisas que eu fiz, que ele não teve a coragem de fazer. Aconteceu. O Mas senhor não se é, arranhou muito no rosto? levei muita pancada e, graças a Deus, hoje eu posso dizer que sou um homem sadio. Uma luta de campo, de gado, eu não tenho queixa. Cheguei a levar a estrepada no oi, mas ainda hoje enxergo. O oi ainda serve para eu ler ainda. Foi o que bateu no olho? Foi uma ponta de pau que tirou um sinal que eu tinha no oi, que não vazou o oi, e eu ainda fui para médico, fui para 2 médicos, um aqui, passou somente injeção para dor e um colírio. E depois fui em outro médico em Barbalha, e lá ele disse que quando eu quisesse fosse que ele fazia a cirurgia. Mas o que ele ia fazer era quase o que o pau fez. O pau tirou o sinal e ele ia tirar também. Só que o pau tirou, mas não aplicou remédio e nem fez limpeza. E ele ia fazer a cirurgia e fazer a limpeza. E nunca precisou de isso, faz mais de 20 anos. E por nome esse doutor se chamava Dr. Giovanni Sampaio. E eu acho que há muito mais de 20 anos, perto de 20, esse homem faleceu. E eu agradeço a Deus por esse tempo que Deus me deu até hoje, passando por tudo isso e estou vivo. Cláudio, e queda de cavalo? Levei muitas quedas de cavalo, onde um dia mais esse Luiz Ferreira, brincando, nós gostávamos muito de brincadeira, e andava eu e um irmão e um tio, e na brincadeira eu tomei a frente de Luiz, numa curva de uma vareda, e o cavalo dele peitou no meu e o meu caiu. E quando o meu caiu, caiu por cima dele. E eu fiquei por debaixo e ele ficou meio assustado. E meu tio chegou, mais o irmão, e disse: Luiz Ferreira, você matou o rapaz. Você ouviu isso? Você matou o rapaz. E eu ainda estava debaixo do cavalo, que o cavalo sentiu muito, o cavalo custou a se levantar. Mas quando ele disse: você matou o rapaz, Luiz Ferreira, o grande amigo dele, esse tio meu, era amigo demais dele. Mas ele se assombrou e disse: você matou o rapaz. E eu, por debaixo do cavalo, botei a cabeça numa brecha e disse: está vivo. Essa história, eu tenho certeza que sai dele. Foi verdade desse jeito. Cláudio, e outros amigos vaqueiros que correram no campo com você? Muitos amigos. Além de Luiz Ferreira? Além de Luiz Ferreira, foi o primeiro da nossa infância. Mas andei com todos os vaqueiros que pisou nessa nossa região, como de fato esses campos, de Lagoa de Dentro, Serrote de Chico Romão, Negreiro, todo esse trecho, Cabeceira, Catolé, todo esse trecho, com todo tipo de vaqueiro eu andei. Todos os vaqueiros da região, contando por os mais velhos, andei em campo encorado, até mais meu pai, ele ainda vestia couro, ainda vestiu umas vezes couro. Andei mais os Profiro, andei mais Valírio Luciano, andei mais Louro de Mané Luiz. Valírio Luciano é lá do Mamelu. Valírio Luciano, andei mais Louro de Mané Luiz, mais Luiz Antônio do Cedro, mais o pessoal daqui de perto, Zé Januário do Pajaú, Antônio de Manezinho, Raimundo de Vicente, trabalhei muito tempo junto, andei muito tempo junto, e por isso que eu digo, não vou nem citar um por um, porque foi muitos vaqueiros, todos os vaqueiros daqui da região, dos Pila, dos Zuca, tudo isso a gente trabalhou junto em campo. Andei com muitos vaqueiros bons, mas todos os vaqueiros que eu vi corriam por o chão. Eu não tenho
o direito de dizer que fui melhor do que ninguém. Só nunca também vi ninguém me fazer menos. Nunca andei mais um vaqueiro que dissesse, hoje é o dia de Cláudio Benedito ficar, e até que eu podia ficar. E botar gado no mato, que todo vaqueiro bota. O que disser que não bota, nunca correu com gado. Agora, é que eu faço as comparações. No dia que um vaqueiro bom ficar, aconteceu alguma coisa. Ou então, olha, se der uma carreira, 2, 3, e um vaqueiro bom não acompanhar o outro, pode ir que o cavalo dele é mais ruim. Isso daí eu entendo, que eu trabalhei com muito cavalo bom e talvez muitos serviços que eu fiz, até desenrascando gado dos outros, é porque eu trabalhava em cavalo bom. E os meus que eu pegava, para não precisar de outro vaqueiro vir pegar, eu não pegava por eu ser melhor. Eu pegava porque eu tinha cavalo bom. E tinha uma opinião, toda a vida teve a opinião, de não deixar um bicho para outro pegar, para depois dizer, fulano não pega, mas fulano foi pegar. Não. E nem também vou dizer que fui pegar gado de amigo, que muitas vezes me chamaram, porque eu fosse melhor do que ele. Não, porque eu tinha um cavalo para pegar. E quando ele me chamava, é porque no dele não deu para pegar, e eu ia no meu e pegava. E assim, Pelo que o senhor está me contando, o senhor tem uma vasta experiência, sabedoria em pegar o gado na caatinga. E já que a gente está nesse assunto aí com os vaqueiros do passado, que ocorreu, o senhor também adquiriu conhecimento, nessa troca de conhecimento com outros companheiros, qual é a principal técnica que o vaqueiro tem que utilizar para chegar primeiro na novilha que está perdida no mato, um gado arisco, um boi mandingueiro? tem o vaqueiro que não tem a prática, não tem, como é que diz, a inteligência. Às vezes o cara tem muita vontade ali, tem muita coragem, mas às vezes não tem aquela sabedoria de chegar primeiro do que o outro vaqueiro para pegar o gado. Existem muitos vaqueiros que muitas vezes, até por falta na força de não ser bom, e procurar o gado e não chegar primeiro no gado. Porque, graças a Deus, toda a vida, o tempo que no campo o chucai batia, eu sabia para que lado batia, e eu ia lá. E quando o vaqueiro é quem está com vontade de fazer o serviço, para ganhar aquela vantagem, aquela história, ele sempre se veja para chegar primeiro. E se puder apartar aquela rei, mesmo estando junto com o vaqueiro, muitas vezes ele faz o vexame, ele se vexa para não dar a vez para o outro. Porque tem aquela disputa de ver quem é que pega. Então eu nunca fui de esperar que ninguém botasse em gado, porque eu tivesse medo de botar. Podia até um cara correr na minha frente, várias vezes correram, e que eu ia trabalhar para segurar ele. Agora, que se desse para mim, eu não esperava que o outro corresse. Eu tirei gado, está aí meu amigo Luiz Ferreira, que sabe, eles até achavam bom, que quando nós saíamos com gado estrovado nas estradas, aí ele vai na frente sua com 10 braças, com 15 braças, e muitas vezes a reis entra lá na caatinga, eu não esperava que quem fosse minha frente entrasse, eu já parava aqui. Fiz muito isso, Luiz Ferreira sabe que eu tinha um cavalo, que mesmo por detrás de outro cavalo, mas quando a reis entrava lá, eu já vi meu cavalo pedir a reta para entrar aqui. E o vaqueiro que sabe lutar com gato, ele não entra onde a reis entrou. Se o vaqueiro for com a reis estrovada na estrada, a reis vai de choto de galope, quase correndo, e lá onde ela entrar, o vaqueiro só entra lá, ele vai espantar aquela reis mais para frente e vai ficar difícil. Então o vaqueiro certo e o cavalo certo é aquele que entra antes de onde a reis entrou. Porque quando a reis vai espantada dentro da caatinga, que já vê é o grito de lado. Então o cara já fala de lado para a reis voltar para a estrada. Aquele que entra aonde o gado entrou, no rastro do gado, vai fazer aquela reis andar mais para chegar ao ponto dele passar por ela e jogar para a estrada. Mas não, eu tinha um cavalo que entrava antes. Não quero dizer nem ele mesmo partiu comigo. Isso fez muito. Luiz Ferreira viu muito isso. Ele disse, eu acho bonito o teu cavalo, porque o teu cavalo entra sem tu botar. Esse cavalo que veio do Ceará, era um cavalo, foi conhecido aqui como bom, nunca deixei uma reis no campo que eu não pegasse. No gado meu e nem no gado de meu pai. Pois é, pessoal, isso aqui é um depoimento de quem entende, de quem sabe
de quem tem muita experiência, né? Um conhecimento muito grande aí na vida do gado, como vaqueiro, como pecuarista, fazendeiro, que Cláudio Benedito é até hoje, aos 78 anos de idade. Cláudio Benedito, o senhor com 78 anos de idade, com muita experiência, muita sabedoria adquirida ao longo das décadas, o senhor gosta de trabalhar, dá para ver, dá para perceber que o senhor é um homem disposto, gosta muito de trabalhar. E ao longo da sua vida até hoje, o que é que o senhor mais gosta de fazer nessa vida? Olha, toda a vida, minha vida foi trabalhar. Comecei menino, porque assim aprendemos com meu pai, e hoje minha vida é trabalhar ainda. Não posso fazer mais, porque muitas vezes a luta do gado, que é uma das coisas melhores que eu acho, é fazer a luta do gado na roça, é a vaca que vai dar bezerro, é resolver o problema da vaca no curral, no parir, esgotar, tudo isso a gente se empalha, que por isso não pode trabalhar muito na roça. E muitas vezes a luta do gado empalha. Eu vou trabalhar, eu acho bom trabalhar o dia quase todo. Mas aí, por causa de uma luta, eu não posso trabalhar o dia todo. Trabalho um pedaço, o outro é para resolver a luta. Como aconteceu com o vaqueiro, quando eu botei vaqueiro, não é mais porque eu não pegasse o gado. Eu botei, na minha luta, eu botei 2 vaqueiros. O vaqueiro trabalhou 2 anos, eu botei no ano de 2001, o primeiro vaqueiro que eu botei foi com o padre João Cazuza. Eu botei com o padre João Cazuza para lutar comigo, não foi mais porque eu tivesse esmurecido para fazer a luta do campo em qualquer parte. Foi porque a gente, como criador, como trabalhador, precisa também trabalhar para fazer onde criar o gado. Tem que fazer pasto. E roça nenhuma sem o dono, ela vai para frente. Tem que ter administração do dono para dizer o que é que o trabalhador vai fazer, aquilo que o cara vai fazer, que no caso hoje para nós aconteceu dos anos de 72 para cá, de 76 para cá, foi quando apareceu essa semente de capim-bufo que não existia na nossa região. Foi o capim que veio para ficar, que veio para ajudar, foi essa semente de capim-bufo. E a gente hoje, todos os criadores, proprietários de terra, hoje faz a terra ou na foice para queimar, ou na máquina gradear para plantar capim, porque é o que dá mais. Hoje, na nossa região, ninguém adquire mais vantagem com a agricultura, com legumes. E o vaqueiro que trabalha na fazenda, né? Desde o tempo antigo até hoje, qual é a vantagem de ser vaqueiro hoje? O vaqueiro, antigamente, a vaca, ela passa 9 meses na gestação. Se o fazendeiro tem 8 vacas, as 8 vacas deram cria, é 8 bezerros. Desses 8 bezerros, o vaqueiro da fazenda tem direito a quanto? O vaqueiro tinha 2, porque era de 4-1, na época que a gente conheceu, era de 4-1. 4 bezerros, você tira um, fica com 3. O fazendeiro ficava com 3 e dava um bezerro ao vaqueiro. O vaqueiro. Mas aí variou, porque teve muito vaqueiro que não quis assim, outros que lutavam, mas não compensava, porque se o vaqueiro vai ganhar sorteando, deu sorteio do bezerro, a produção era pequena, então partia para ganhar de outra maneira. Mas também muitos eram vaqueiros, mas estavam livres para trabalhar onde quisesse. Porque se fosse para viver só da renda do sorteio, não dava. E dava para aquele vaqueiro que lutava na fazenda de um fazendeiro que criava, que nascia 30, 40, 50 bezerros. Então ia compensar para ele. Meu amigo Cláudio Benedito, e o boi lampião, o famoso boi lampião, que o senhor foi dono desse boi, o que o boi lampião representou, qual foi a importância de possuir o boi lampião? O boi lampião foi uma história que aconteceu aqui em Serrita, e isso espalhou aqui em toda a região. Era um boi de um velho chamado Mané de Neco, e esse boi foi vários vaqueiros correr com esse boi na fazenda dos Braquim, e deram muitas carreiras, e história que saía que tinha vez no lugar dos vaqueiros correr atrás do boi, o boi corria atrás dos vaqueiros. E nunca pegaram. E depois o dono do boi, que no caso um filho de Mané de Neco, queria vender o touro. E
ninguém interessou a comprar, porque esse boi estava dentro de uma confusão e o dono não pegava, porque ia interessar isso. E como eu nunca tive medo de enfrentar essas coisas, foi uma vida que eu gostei, sempre a coragem dava, nunca tive medo de enfrentar. E eu arrisquei a comprar esse touro sem conhecer, não conhecia ele, só havia falar que era um boi pintado, bordado. E eu inventei de comprar, não por se achar melhor de gado do que ninguém, e nem por ter certeza que eu mesmo pegava. Não foi comprando pensando que eu ia pegar o boi, porque tinha vaqueiro concorrendo com ele e não pegava. Então eu convidei um bocado de amigo vaqueiro, que gostava de andar mais eu, a gente já tinha costume, e procurei que se eu comprasse esse touro, eles iam mais eu para nós fazer uma farra com esse touro. E nessa farra ia ter cachaça por um meio, e a gente queria fazer uma farra, tipo uma festa. E os vaqueiros disseram, nós vamos para mais você a hora que você quiser. Aí eu fui o dono do touro, que no caso era o sogro do menino. Era o sogro, não era nem o dono, era o sogro do dono do touro, chamado Silvino Diné. Foi quem me vendeu esse touro. E disse, Cláudio, você quer comprar o touro, eu lhe vendo. Quanto é o touro? A gente lhe dá o touro por mil reais. Aí eu fui e disse, cara, não, mas eu dou 700. Esse touro estava fazendo tanto medo aos vaqueiros que o dono não mediu distância. Só disse, o touro está vendido a você. E eu não conhecia. Comprei e paguei na hora sem ver o touro. Paguei na hora. Então chamei meus amigos. Eu tinha um vaqueiro chamado Antônio de Suca na época. E chamei os outros amigos, como Domingo de Vange, João de Vange, Raimundo Lopes e outros. E nós fomos para fazer essa festa, essa brincadeira na casa do Clóvis Sampaio. Lá a gente encostou os arpóis, o que nós levava, bebida, coisa para comer, tudo a gente levou para lá. Pra gente ir para Caatinga caçar esse touro. E quem encontrou o rastro do touro foi eu. E não dava para caminhar no rastro desse touro a cavalo, porque ele se espantava e a gente podia não ver. Eu deixei o cavalo amarrado e deixei a vaqueirama e saí de pé, só de perneira. Deixei o gibão na cela e fui só de perneira. E saí rastejando, achei rama quebrada. Um do touro passou comendo a rama e quebrando. E cheguei num local, uma sentada de um lobo lá, e vi um bicho se espantou. Quando o bicho se espantou, dei para lá, o touro se levantou e estava a cama onde ele estava deitado, se levantou e deixou o rastro, e eu segui atrás. Lá na frente se espantou de novo, mas eu não vi a cor dele. Eu apenas tinha uma certeza que era o touro por o que me falaram, que era o trecho dele. Esse touro comia separado do gado, porque tinha outro touro, se eu não me engano, por nome de Capitão do Mato, e esse touro deu nele. Eu acho que era o chefe da Caatinga. Dominou ele e esse touro comia separado. E eu voltei para os vaqueiros, cheguei e disse, menino, o touro está bem ali. Com certeza ele é o trecho dele e o rastro é muito grande. É do touro. E eu fui e fiz a cabeça de todos os vaqueiros. Ó, menino, eu vou pedir uma coisa a vocês. Esse touro eu não comprei para desafiar ninguém. Não comprei esse touro pensando que era melhor do que ninguém. Eu comprei esse touro para nós fazer uma farra, para nós brincar e acabar com essa fama dele. Mas eu vou pedir uma coisa a vocês. Vamos andar em grupo, 4, 5 vaqueiros. No dia tinha mais, se eu não me engano, passava de 8 vaqueiros. E eu fui e disse, vamos fazer um combinado. Na hora que achar o touro, se tiver um vaqueiro só e ver o touro, ou ele se espantar, ninguém pula com ele. Assubei para se juntar a vaqueirama. Eu quero pedir a vocês que não corram com o touro menos de 4 a 5 vaqueiros. E o vaqueiro que estava comigo, que era o Antônio de Zuca, não sei porquê, não fez caso do que eu pedi. E foi quem primeiro achou o touro. E quando achou o touro, não chamou ninguém, correu com o touro e o touro botou ele lá abaixo. O touro, por que me disseram, derrubou ele com o cavalo e findou, foi-se embora. Chegou um amigo, João de Vange,
E ele disse, o touro vai bem. Aí João de Ivan já entrou, o touro se virou e ele também não foi, tinha razão de não ir. Porque não adiantava. Eu acho que isso foi uma perda do que a gente planejou. Foi uma perda do que a gente planejou, porque podia ter ficado a história mais bonita. O touro, no dia que acharam, pegaram. 4 homens dispostos, ou 5 tinha derrubado o touro, porque eu tenho meus esquemas. O touro vinha em cima de um cavalo ou de 2, os outros joga de um lado, joga do outro. Podia ter dominado o touro. Assim como no dia que foi pego, foi dominado. Então a gente perdeu o dia, viemos embora. No dia que uma festa que Rogério Canejo fez aqui no Baixinho, uma pega, a gente se juntou ali para tomar uma cerveja num pontinho ali, uma barraca que foi feita aqui na entrada da rua. E a gente tomando a cerveja, Mané Santiago, mais Junho de Bel, procuraram se eu vendia o touro. E eu disse assim, eu não tinha o touro para vender sem eu não pegar o touro. É a gente não pegar. Mas como eu não posso ficar empaiando meus amigos, meus vaqueiros, levando para uma distância dessa para ir perder tempo, eu vou vender o touro com a condição, vou combinar com eles e eu vendo o touro com a condição, sem eu lá, ninguém mexe com ele. Eu quero estar no dia da pega. Eu quero estar no dia da pega do touro. E eles me garantiram, Cláudio, sem você lá, nós não mexemos com o touro. E então assim aconteceu. E no dia da pega do touro, a gente foi, se juntou e entrei, na hora que os cabas correram com o touro, eu estava bem pertinho, cheguei, eles tinham acabado de botar as cordas no touro e quem botou a pena nele foi eu. Quem arriou o touro na careta, no chucai, na pena, Dom Pedro foi eu. Foi tirado e tirado para a fazenda, e amarremos lá e dali veio de caminhão e a história aconteceu assim. Só vim vir, porque o vaqueiro que estava comigo não me obedeceu. Se ele não tem corrido com o touro só, quem sabe a história aconteceu. Foi isso aí. E o que é fazer a P Dom Pedro num touro desse aí? Como é que prepara a P Dom Pedro? A P Dom Pedro eu aprendi a piar o gado, aprendi com meu pai, na época que se piava o gado com o rei de couro cru. O rei feito do couro do gado, do boi, sempre era mais feito, é do gado bem criado, de boi bom, como meu pai mandou fazer, rei de couro de boi. E a gente amarrava o gado, aquele que a gente percebia que podia dar trabalho só de careta e chucai, a gente fazia a surripeia, é um rei na sarneia, e debaixo do peito do boi a gente passa o rei da mão para o pé e se chama pé Dom Pedro. Ela é presa com a pé na sarneia. Pega a pé da mão para o pé e ela fica trabalhando dentro de um laço que vem da sardinha. Toda a vida eu fiz, ainda hoje faço, se for fazer e dá certo. Meu amigo Cláudio Benedito, e o boi Lampião tem uma foto aí do boi no dia que ele foi capturado. Vamos mostrar aí para o pessoal, né? Mostrar a foto aí do boi Lampião sendo capturado. Ó, esse aqui é Cláudio Benedito, ó. Tem aqui os vaqueiros, né? Tem Antônio de Zuca, Cláudio Benedito. Descreve aí, Cláudio, na imagem aí, quem são esses vaqueiros da fotografia? Esse daqui é Zé Pedra. Zé Pedra. Esse é Antônio de Zuca. Antônio de Zuca. Esse daqui é um menino lá da Cruz. É um menino lá da Cruz. Aqui tá eu. Esses dois aqui eu não tô bem por dentro. Esses dois aqui não dá para eu decifrar bem eles. Mas nessa hora tinha mais vaqueiro aqui, como Raimundo Lopes. Raimundo Lopes, tava o Mané de Zuca, tava Mané Santiago, Junho de Bel, tudo tava lá nesse momento. Não se apareceram aqui lá, não sei por que não filmaram assim. Uhum. E esse touro tava passado com 3 cordas. Passado tem aqui até um facheiro, estava passado em outro pau, um angico, tinha corda até por os pés. E foi tirado por dentro da água do açude de Cláudio Sampaio, porque o touro nas cordas fora não queria dar, então dentro d'água e os cabas segurando, e outro por dentro d'água,
espantando ele, e assim saiu perto da parede para subir com o touro e botar no pau, de frente da fazenda, de frente do chalé, amarrado numa tamarina que tem na frente da casa da fazenda. Cláudio, e essas outras fotografias aqui, vamos mostrar para o pessoal? Essas outras fotografias aqui. Aqui é Luiz Ferreira, né? Luiz Ferreira, quem é o meu outro? colega de campo, muitos anos, e eu aí encostado nele. Luiz Ferreira e o Cláudio Benedito, o cabo da história. E tem outra fotografia aqui também, né? Cláudio, e essa foto aqui? Quem é que tá na Isso foto? aqui é meu amigo finado Pedro Lavô. Aqui sou eu. Esse daqui Zeca Baixa Verde. Luiz Ferreira. Assis Vaqueiro. E aqui Antônio de Coruja e Danda de Pedro Lavô. Essa turma de amigos, vaqueiro, foi uma entrevista que a gente foi fazer na casa de Luiz Ferreira e fizemos lá no sítio. Botaram um gado até pra gente correr com o gado, eu mais Zeca Baixa Verde correndo. Quando vi, foi lá de trás do açude de Luiz Ferreira. Não foi nem na casa. E depois se juntemos lá em Luiz, viemos farrar, tomar uma cana e palestrar. Meu amigo Cláudio Benedito e os filhos do senhor que trabalham na luta diária do campo, da roça, quais são? Rapaz, hoje tem esse menino que é novo, se interessa muito, está me ajudando. Um cara disposto, não tem hora na madrugada que ele não esteja pronto para ir para onde for possível. Como é o nome dele? Cláudio Júnior. Não carece de chamar, é um cara que não tem sono. O sono dele enquanto não chegar o horário de fazer a luta, não precisa ninguém chamar, ele se acorda por conta. É um cara preparado para isso, ele tem o celular dele, ele já bota, já deixa do jeito dele não perder o horário. Não carece ninguém bater na porta e dizer, Cláudio Júnior, vamos cuidar que está na hora, ele dizer, papai, estou aí por isso. Não tem isso, está toda hora. Aí ele tem o nome do senhor, né? É. Aí ele tem quantos anos de idade? Tem 15 anos. E ele não foi ensinado a trabalhar na roça, porque é um menino estudioso, muito estudioso. Eu admiro muito, porque ele não perde ano, ele não teve recuperação nenhuma de quando estudou para cá. E eu não empaio e também vejo que hoje nós estamos numa era que não tem mais necessidade de se ensinar os filhos a trabalhar no pesado. Isso aí é interesse de cada um, se tiver vontade, se tiver pensamento no futuro, que só enfrenta se trabalhar. Mas a inteligência na cabeça de quem tem, só basta ver e saber. É verdade. Só basta ver e saber. O exemplo do pai, né? O exemplo E do pai realmente é muito importante. Os mais velhos não podem dizer que trabalharam no pesado, porque eu nunca empaiei o estudo deles. Não estudaram mais porque não quiseram, mas eu nunca ensinei a trabalhar no pesado, fizeram alguma coisa, não foi muito, fazia uma lutinha de currar, o mais velho fazia, o outro menos, tinha a vida mais solta. E eu não posso dizer que fizeram muito, porque de meu conhecimento eu nunca tive uma roça feita por eles, nunca tive um cercado feito por eles, apenas fazia um pouco, porque eu também não vivia em casa, eu saía, eles resolviam a luta em casa, a luta da roça, trabalhar em campo comigo não trabalharam, e assim levaram a vida e tão bem, e só não estudaram mais porque não quiseram. Nunca atrapalhei o estudo com serviço para nenhum deles. Aí eu, com essas outras propriedades, tinha mais espaço, eu inventei de trabalhar, e depois fui para lá e passei 9 anos de morada. E aqui ficou desprezado, e eu vim aqui de Saltada, mas não trabalhei mais aqui. E aí botava os bichos aqui, mas não trabalhava. E morei 9 anos, depois vim para uma chácara que eu tenho aqui no sítio Lagoa de Catolé, que é onde a gente se criou andando em campo. E de lá, tá com 3 anos que eu vim para aqui. Construí essa casa, ainda hoje estou em luta para terminar o que tem para fazer, não ajeitei a propriedade. Os curral não tá como eu quero, mas vou fazer. E aqui é que nem diz o outro. É feliz onde mora hoje, né, Cláudio? Estou feliz e estou vivendo, mas continuo lutando.
é a coisa que eu adoro, não achei outra coisa melhor. Cláudio Benedito, e para a gente encerrar aqui a nossa palestra, a nossa conversa, a entrevista, qual é a mensagem, qual é o conselho que o senhor dá para os jovens vaqueiros de hoje? É que o vaqueiro de hoje, que gosta da brincadeira, que gosta da luta, tem um cuidado porque está existindo aí um tipo de brincadeira que já tem dado prejuízo, já tem acontecido coisa grave, porque a luta do vaqueiro é aquela que Deus deixou. A luta do vaqueiro é aquela que Deus deixou porque com a idade que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, com mais de 60 anos que eu vejo a história do vaqueiro, que eu vi, que eu lutei, nunca a coisa mais difícil do mundo é se ver falar que um vaqueiro morreu na caatinga, que um vaqueiro morreu estrepado, que um vaqueiro morreu afogado. E hoje, com essas brincadeiras que estão acontecendo, eles tenham muito cuidado na vida, não vá com ganância por causa de ilusão, de beber para pegar o gado, entrar com violência, que já tem morrido vaqueiro, tem morrido cavalo, quando na luta que Deus deixou, que é a luta da caatinga, que Deus deixou para o vaqueiro fazer, eu não tenho conhecimento de nenhum acidente, de nenhuma morte, de nenhum acidente grave, como já aconteceu muito nessas brincadeiras. Então o que eu quero avisar para os vaqueiros é que brinque, mas que tenha cuidado na vida. Não vá avançar o sinal em coisa que é criada pelos amigos, pelo vaqueiro, e às vezes também interessado em outras vantagens. Porque o vaqueiro não vai ganhar fama hoje em pegar o gado. O vaqueiro que pega o gado a gente já conhece, qual é o que pega na mata virgem e que já pegou. Que hoje é ilusão, a caatinga hoje é caatinga para qualquer cara correr, nem carece de vestir curto. O vaqueiro tenha cuidado, o conselho que eu dou é esse, que eu, hoje, não é que eu esteja esmorecido que não fosse capaz de correr. É porque eu sei que eu já vi muito acidente grave, cavalo morrer, eu já vi, que eu também já entrei em pega. Já fui para pega e já entrei, já vi cavalo morrer. E vaqueiro já, a gente sabe de história de vários vaqueiros que já morreu nessas brincadeiras. E aí o que acontece é que isso é uma brincadeira para a gente varrar, mas com muito cuidado, porque essa daí não foi a profissão que Deus deixou. A profissão que Deus deixou foi o vaqueiro resolver a luta dele, não foi ir para as festas pegar gado. Meu amigo Cláudio Benedito, muito obrigado pela entrevista, pela palestra. Que Deus possa continuar abençoando o senhor e toda a família. Canal Walter Cruz, o canal da classe vaqueira.